Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos e sejam bem-vindos ao Pod Cine. Atenção, Podciners! Está na hora agora de mais um Carnaval de Séries. O Bambam aí no Carnaval de Séries sempre com suas danças que a gente não sabe o que é. Tudo Mas aqui dá para ficar em pé, dá para combar. Ah, garoto! Olha lá. Meu Deus do céu. Não, era melhor você ter feito aquela outra dancinha sentado mesmo. Ficou pior. Sandro, sempre pode piorar. Tô vendo. E nós vamos falar, a gente tem que continuar, né? Nós vamos falar hoje de uma série que chegou de surpresa. Ninguém estava comentando dessa série, fez um sucesso absurdo, é a série mais vista do ano na Netflix, uma série curtinha, poucos episódios rápidos, chamado Baby Rena. Baby Rena, esse nome estranho aí, que eu nem entendi o que era antes de ver a série, né? Realmente relacionada a um bebê rena, um filhote de rena, né? E, Sam, o que é essa série? Do que se trata? Se trata, sei lá. Vou estudar mais português. Essa série. Pô, essa série tem a sinopse e tem a sinopse resumida. Que a sinopse conta a história de um comediante, que é o comediante barra bartender, né? E entra no bar que ele trabalha uma mulher e ela tá triste e ele se comove com a tristeza dela e oferece uma bebida, né, uma Coca-Cola Zero para ela. E a partir dessa fatídica Coca-Cola Zero, a mulher torna a vida do cara um inferno. Ela é a versão feminina do cara do Yu. Ela stalkeia ele, ela persegue ele, ela enche a caixa de e-mail dele de mensagens e ele fica sendo perseguido o seriado todo. Então, o seriado fala de um cara que é perseguido por uma mulher psicologicamente abalada e fica atrás dele, perseguindo ele, achando que eles têm alguma coisa. Tá bom? Ótimo, um resumo ótimo, muito bom. Sucinto e explicou bem. A diferença, você comparou aí com o Yu, né? É que o Stalker em Yu era um cara que agia ali era bem, vamos dizer assim, escondido, agia nos entornos, tramava as coisas. Ela não, ela é toda escrachada, mandava 1 trilhão de e-mails, ia para cima do cara, quase que estuprava o cara. E uma outra diferença também é que o stalkeado também tinha muito problema psicológico, né? Então, tornou-se uma história até mais intrigante por conta disso. Durante o seriado, nós vamos percebendo que muito dessa relação que essa mulher perseguidora tem com o personagem principal é muito fruto dos problemas e da fragilidade psicológica que ele tem, né? Um fato interessante sobre essa série é que o roteirista, ao mesmo cara era o roteirista, o ator, e aconteceu com ele a história, né? Então é o ator interpretando o que aconteceu com ele mesmo, ele interpretando a si próprio, né? E é uma história que, assim, começa uma coisa meio leve e o negócio vai tomando uns contornos que você nem espera, fica até pesado. Acho que é o episódio 4, é bem pesado, né? O episódio em si. E tem uma parte que no início parece meio comédia, mas fica realmente uma história densa, né? Essa personagem, a personagem chamada Marta, é baseada em uma história real, mas é baseada em uma história real que o roteirista diz que é uma história real. Essa mulher, a qual foi baseada, né, a história, ela inclusive deu uma entrevista deu uma entrevista aí em algum lugar lá nos Estados Unidos, e não lembro se é Estados Unidos ou Inglaterra, acho que é Inglaterra, né? Acho que é Inglaterra, Reino Unido. Negando tudo, tal, só que caiu em várias contradições e acabou agora de processar a Netflix em 117 milhões de dólares, né? Porque rapidamente as pessoas descobriram que era ela e ela argumentou que a vida dela se tornou um inferno. Mas acho que isso não vai para frente, não. Então, como é baseado em fatos reais, ela está vivendo o que ela proporcionou para o cara, né? Pois tem um histórico aí. A história tem alguns furos, né? Mas, por outro lado, tem algumas coisas que são coincidências mesmo, que você leva a crer que essa mulher realmente tem problema. E nessa história, né, você fica o tempo todo não acreditando. Pô, não acredito que esse cara vai fazer isso. Não acredito que isso vai acontecer. E vai lá e acontece. Você para até de tentar entender a stalkeadora para tentar entender o stalkeado. Por que ele age dessa forma? É uma complexidade da mente desses dois que acaba te envolvendo.
E assim, é muito rápido. Eu vi junto com a minha esposa em um final de semana. Porque são, acho que 7 ou 8 episódios. São 7 episódios. Tem um episódio de menos de 30 minutos. Tem o maior são de 45 minutos. A história passa rapidinho. É uma boa forma de passar o tempo com O uma boa seriado, história. ele é muito. Os episódios são breves, né? São mais curtos do que a gente está acostumado com alguns seriados, mas em compensação, tem alguns episódios que eles são tão densos assim psicologicamente. A trama se aprofunda tanto nessa parte psicológica que, na verdade, esse Baby Hannah, eu dei essa sinopse, porque realmente é a sinopse do que acontece no seriado, mas uma análise mais completa, você vê que, na verdade, é uma leitura psicológica dos personagens, não só os dois principais, como os personagens que estão todos envolvidos no seriado, né, cara? E tem episódios que eles se aprofundam tanto nessa leitura psicológica que não que fique arrastado, mas só que fica tão densa a coisa que o tempo não passa tão rápido assim. Você acha que está vendo 1 hora de episódio, mas são 30 minutos, 40 minutos no máximo. Mas é uma coisa que te prende e, ao mesmo tempo, o tempo parece que não passa. De tão denso que fica essas tramas psicológicas, os acontecimentos, as coisas. Quanto acho que realmente foi o que o Bambam falou, quanto acho que não vai piorar a coisa, piora mais ainda. Não existe fundo do poço nesse seriado. Quando tu tá no fundo do poço, o cara consegue pegar uma pá e cavar mais um pouquinho para ficar mais baixo do que já tá. Então, apesar dos episódios serem curtos, tem alguns episódios que são mais densos psicologicamente, que parece que o tempo passa mais devagar. Não pro lado negativo, porque você não se dispersa, você não desprende do que está acontecendo. Mas realmente daquela densidade do que está acontecendo ali. O negócio às vezes é tão pesado que você parece que está parado no tempo ali vendo aquelas coisas acontecendo, né? E você falou bem, até os episódios, os personagens secundários são bons, né? Tem a transexual, que agora eu não vou lembrar o nome, só lembro o nome da Marta mesmo. Ela é muito, muito boa atriz. Aliás, a questão de atuação dessa série é muito boa, todos estão muito bem. O rapaz que é o roteirista, o ator mesmo, né? Tem uma cena em que ele meio que desabafa em um show, porque ele é humorista, né? Faz stand-up. Ele desabafa sobre a história dele. A atuação naquele episódio, naquela cena ali foi impressionante. Está certo que é mais fácil você interpretar assim mesmo uma história que você conhece, é muito mais fácil. Mas mesmo assim, tem que tirar o chapéu pro cara. Inclusive, essa cena que eu comentei agora, desse desabafo dele na frente do público, essa cena tem no YouTube a cena real, o que realmente aconteceu, né? Porque algumas pessoas filmaram e botaram no YouTube, assim como na série. Então, isso em si realmente aconteceu. Porque tá bem parecida a cena, eu cheguei a ver a cena no YouTube comparativamente com a da série, tá bem produzida. E assim, veio do nada mesmo essa série, né? Esse nome, Biberrena, eu achei um nome bem estranho. Por conta de uma... Cuidado, porque a gente tem uma fama muito ruim de dar spoiler. E a explicação do tema quer dizer, do título do seriado é um spoiler de um episódio, né? Então vamos nos conter. Tá bom, Valeu? tudo bem. Anderson, essa é em homenagem a você, valeu? Em homenagem Então, a você. Reclama que a gente dá spoiler. Mas isso realmente não é tão importante, não. Só ia falar demais mesmo. O nome em si da série dá para descobrir por quê durante a série, mas não é uma coisa fundamental, não. É o menos importante. Não, o que eu posso dizer é que dá para você descobrir em um certo episódio por que Baby Hannah. Era mais pro final, eu acho, né? Mas dá para descobrir. Dá para descobrir, não. Fica explícito, né? Não tem nem como não descobrir. Não, a marca da explicação. Exatamente. Então é isso, Sandro. Vamos para as notas ou tem mais alguma consideração? Então agora nós vamos para os quesitos, né? Vamos dar as notas aí para ver com qual nota a série vai ficar. Vamos para o primeiro. Você sempre sou eu que dou nota primeiro, Sandro? Então seja o primeiro a dar. Vai ele. Roteiro, Sandro. Hã? Roteiro. Peraí. Tá chegando os quesitos? Vamos lá, roteiro. Cara, não é um roteiro, tirado da cabeça, né? É uma coisa que aconteceu. A gente tem que levar em consideração isso. Então, para mim, eu dou um 8,5. 8,5. Eu achei bem denso, gostei das reviravoltas e da complexidade dos personagens, que foi o que eu mais gostei. É até difícil entender os personagens, como é difícil entender nós, seres humanos normais, né?
normais, os seres humanos em geral. Então, eu vou dar um 9,5 pro roteiro. 9,5. É. É, direção de arte. Direção de arte. Cara, é um mundo contemporâneo, né? Inglaterra dos dias atuais. Não tinha nada de muito diferente. Diferente mesmo era a na casa da Marta, né? Cara, um ponto positivo da direção de arte era isso, que a casa dela condizia com a situação psicológica dela, né? Acho que você Sim, fazia a leitura do que era a personagem dela pelo apartamento que ela vivia, né? Se aquilo é um apartamento. Então eu dou sim. uma nota 8. 8. Eu acompanho o relator, vou de 8 também. Próximo esquisito. Fotografia. Fotografia. Cara, tipo, eu vi uns pontos positivos na fotografia, porque eu acompanhava a densidade psicológica do que estava acontecendo, né? Aquelas partes. Eu também não posso falar muito, senão vou dar. Agora eu tô meio bolado de dar spoiler das coisas. Nada, Mas nada. tem É umas só partes spoiler, né? Que a gente dá. tem umas partes que o principal, né, o personagem principal, fica bem perturbado psicologicamente e na narrativa dele lá contando a história retroativa do que aconteceu antes de conhecer a Marta, e você via a variação de cores das imagens, as coisas meio que acompanhando o que estava acontecendo com o personagem, ele doidão, ele tipo apagando e voltando. Então, acho que essa parte assim dele contando o que aconteceu antes da história da Marta foi legal, que a fotografia contou essa história junto com ele. Então, eu vejo só essa parte mesmo da fotografia agindo junto com a, a, a narrativa da história. Então, vou dar um 8,5. E para adicionar isso aí que você falou, também mostrou, ajudou a mostrar o desespero do personagem, né? Com os closes muito bem feitos, mostrando a cara de desespero dele. Eu vou te acompanhar também, é 8,5 minha nota. Vou estar me imitando hoje, hein? Porque você está começando, é mais fácil para mim. Vamos lá, Vamos para o próximo esquisito. próximo. Efeitos especiais. Efeitos especiais. Vou dar 7, nota 7. Acho que nem isso. 6,5. 6. Vou dar nota 6 porque não tem nada. Nada demais. Tá bonzinho hoje, né? Geralmente você dá 5 quando não tem nada, mas eu vou nessa aí de não tem nada de efeito especial, então não tem nota nenhuma, eu vou de 5. Próximo. Atuação do elenco. A atuação do elenco, cara, como eu falei, é uma coisa bem complexa. A história com bastante peso psicológico e eu acho que a interpretação dos atores contou muito essa história na cara, na interpretação, até mudanças de tom de voz, acompanhando o que as coisas estavam acontecendo. A Marta com variações psicológicas muito drásticas e a atriz soube fazer isso muito bem, até como nós falamos antes, personagens secundários sendo bem desenvolvidos muito pela atuação. Vou dar nota 10. 10. Como eu já falei antes, a atuação dos dois principais, fantástica, de ambos. E a personagem secundária principal, que é a namorada dele, né? Se eu não me Esse engano, a personagem é Tracy, né? Natara, não, começa com T. Não lembro, não lembro. Eu acho que é Tracy. Não tenho certeza. A atuação dela brilhante também, brilhante. E os personagens terciários também, tem secundários e terciários, no caso, né? Muito bons, o pessoal do pub lá, os amigos dele do pub, os pais dele, muito bem. Então, isso aí foi fácil para um 10. Já falei quantos quesitos? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para o próximo. São 9, né? Então, São. Montagem. montagem. Eu acho que a montagem também foi bem desenvolvida em relação ao seriado. Teve esses momentos de flashback, episódios, na verdade, de flashback da história, que não ficaram mal encaixadas no seriado. Acho que só incorporaram o que estava acontecendo. A gente
ficava pensando muito nos primeiros episódios o porquê que o maluco se sujeitava àquela perseguição, porque ele, na verdade, se sujeitava, porque ele podia ter evitado 99% daquelas coisas. E episódios que voltaram no tempo e explicaram a história antes da Marta foram muito bons e eu gostei muito. Eu não vou dar nota 10, não, mas eu vou dar uma nota 9,5. 9,5. A gente viu a série de forma bem parecida, né? Às vezes a gente discorda, mas a gente está seguindo a mesma linha, as mesmas opiniões. Eu também achei tudo muito bem encaixado, dinâmico, sem correria. E tanto o corte das cenas e a montagem, quanto o encaixe, como você falou aí, da história dela, da história dele, de passado, etc., muito bem feito. Eu vou por um 9. Nota 9. Próximo esquisito, fala aí. Montagem, já falei 6, né? Faltam 3. Trilha sonora. Trilha sonora. Cara, é aquela coisa, né, cara? Se a trilha sonora não gruda na minha cabeça, eu não dou muita validade à trilha sonora, mesmo que ela ajude a contar alguma coisa da história. Porque eu acho que a trilha sonora grudar na sua cabeça faz parte de contar essa história. Então, eu vou dar um 7. 7. Eu achei um meio termo, não achei que agregou muito, não, então por isso eu vou de 7,5. Próximo. Já falei quanto. Penteado, figurino e maquiagem, não é isso? Penteado, figurino e maquiagem. Cara, maquiagem teve, sei lá, um sanguinho ali, um sanguinho colar, umas escoriações, penteado contemporâneo. Acho que não teve nada que ajudou a fazer diferença no que estava acontecendo no seriado, não, cara. Vou dar um 6 também. Aí eu prendo esse primeiro quesito que a gente vai discordar bem, porque eu achei. A parte do figurino não, é mais característica dos personagens, mas nada demais. Agora, a parte de maquiagem, eu achei muito bem feito. A menina ficou parecida muito com a Marta da vida real, né? Mas a gente nem sabe se é a Marta da vida real mesmo. Mas dá para ver que tem um trabalho de maquiagem muito forte aí nela. E também no rapaz, à medida que ele vai se desesperando, que ele vai se drogando, vai cada vez mais entrando numa espiral ali de fundo de poço. A maquiagem trabalhou muito bem nisso, a questão do olho fundo dele, do suor, do desespero. Eu achei muito bem feita a maquiagem da série, eu me atentei a esse ponto. Então, nesse ponto, vou dar uma nota bem alta também, vou dar uma nota 9. Próximo quesito. Já, Sandro? Oi? 8 quesitos que tem aí? 4, 6, 7, 8. Direção, só falta. Já Então não tá. esqueci não, só falta direção. Pensei que fosse esquecer de algum, dessa vez foi. Direção, vamos lá. Então, cara, a direção ela acompanha muito bem o roteiro, né? Então, o roteiro e montagem, eu dei uma nota tipo mediana para boa para roteiro e montagem eu dei uma nota boa. Eu vou fazer um meio termo disso aí, porque é na direção que a gente consegue ver os encaixes de tudo para poder dar certo. Eu vou dar uma nota 9. Sigo o relator também. A direção é quase que uma média das notas, né, no geral. Mas eu vou de nota 9 também. Beleza. Então, Fazer as Bambam, contas aí. você tem uma nota 10 e uma nota 5. Eu vou tirar a nota 5 efeitos 10 e a nota especiais e 5. 10 atuação. Agora tem que só fazer as contas aí, né? É, dá para fazer aí? Não. Calma aí, dá sim. Dá sim. Deixa eu pegar aqui. Estou de cabeça para baixo. Opa, foi. Só um instante. Tá me escutando? Tô, escutando, eu tô. Pode. 9, 9,5, 8, 8,5, 9, 7,5 e 9. Vamos lá? 8,64. Não entendi, cortou. 8,64. 8,64. Tá. O meu eu tenho uma nota 10 Pega rapidinho. Tu e já uma cortou? nota. Não. O quê? Não, eu tô contando uma nota 10 e uma nota 6. Então, as minhas notas 9, 8,5, 8, 8,5, 9,5, 7, 6.
Bambam, tá aí? 8,07. 8,07. Tem que fazer a média, né? Esqueci disso. Voltando aqui. Foi só baixo de novo. Pega aí. 8,07 mais 8,07. 64. .4 é a nota, uma boa nota para uma boa série. Nota de Beberrena. 8,04. 8,4. Ah, tá. 8,40. Gente, eu acho que uma nota de médio para boa, assim como o seriado. O seriado é bom, para quem gosta dessa coisa mais psicológica, dessas tramas psicológicas, mostrando os personagens realmente aprofundados nessa parte mesmo de narrativa psicológica em si. Acho muito válido ver. Para mim, deu muito, tipo, nervoso. Eu falo que é nervoso, né? Aflição. É aflição, isso. É muita aflição, igual quando eu tava vendo Yu, que tem umas coisas que tu fica numa aflição danada, porque umas paradas surreais que acontecem. Mas é um seriado muito bom, um seriado que veio aí sem muito alarde, sem muito hype, e conseguiu, como o Bambam disse lá no início da gravação, bater vários recordes aí de visualizações no Brasil e no mundo. Então, eu acho que vale muito a pena vocês tirarem um tempinho. São poucos episódios, os episódios são curtos, então, num dia você consegue ver 2, 3, e em 2, 3 dias você consegue matar o seriado. Né? Isso aí. Mais uma série da Netflix. Netflix continua dominando o mercado. E agora nós vamos pedir para você largar o like aí para gente, inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativando o sininho, botando na opção todas e seguir nossas redes sociais, que são, Sandro? Nossas redes sociais é @podcine, tanto no TikTok quanto no Instagram, PODHCine. Então, é só botar lá o @PODHCine, Podcine, tanto no TikTok quanto no Instagram, que você lá no Instagram tem algumas coisas falando sobre outros filmes que a gente não fala aqui, tem algumas postagens nossas, e no TikTok sempre tem alguns cortezinhos dos nossos vídeos que são postados aqui no YouTube. Certo. Então, estamos encerrando mais um. Vamos agradecer vocês aí. E é isso aí. Abraço, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima.